Aqui eu acho que eu tô com a versão desatualizada, tá? Cadê? Deixa eu compartilhar aqui. Aqui tá, Deixa. gerenciamento de limites, boas práticas, testes, recursos, apresentação. Eu acho que é um pouco Ah, diferente. aqui é 13, página 13. Deixa eu te mandar aí a atualizada, que ela tá lá no código. Só um minutinho, vou te Boa, mandar aí boa. o JP. Tá certo. Beleza, pode mandar. Essa aqui é antiga, perdão, gente. Legal, Nada. cara, eu sou de Recife também. Tu é de Recife, JP? Sou. Apesar do sotaque meio híbrido, eu sou de Recife. Nossa, todo Massa, tu mundo é mora daqui, então, né? onde? Na Não, verdade o eu moro em Candeias, né? Nordeste. Eu moro em Vila Bezerra, velho. O Ah, Nordeste bomba nos devs, os melhores que eu trabalhei. é. Eu tive problema com energia na sexta-feira também, Antônio. Eu moro aqui em Palmarelo, em Paulista. Pô, cara, faltou em Piedade, faltou perto Nossa. do centro, faltou mais pra dentro ali, na estância. Foi um desastre, velho. Aqui É. choveu, desastre a cidade inteira. Foi naquele mesmo dia que acabou a luz aqui? Acho que foi, né? Rapaz, é porque acabou em etapas, não foi? Tinha hora É. que voltou, aí depois voltou, os caras quando você tava num canto caía em outro. Foi um Opa, eu sou negócio. de, Os eu sou de carros não Paulista conseguiam também, viu? passar. Sou de Olha Paulista, aí, ó. tenho meus A água conterrâneos se aí. encheu Nossa, por tem algumas muita gente. avenidas. Foi um negócio muito Ah, boa é tenso. todo mundo. Vila Eu sou Torres de do Galvão. Camaragibe. Fogo, velho. É, E, Nai, conseguiu se achar? vou Cadê a conseguir. gente? Vou mandar aí pra Beleza. você. Beleza, Ah, pode beleza. mandar o link, eu tenho acesso a. Eu tenho acesso. Eu só tô sem o link. Boa. Boa. Se você quiser Eu vou. compartilhar da tela aí, não sei se Compartilho, tu... compartilho sim. Aqui, ó. A gente Página não consegue 12. compartilhar, não, né? Só vocês, né? É só quem é organizador. Eu acho que eu tava com atualizada. É a 13 aqui, as permissões. Mas pode falar a sua dúvida. Pronto. Aí começava por aí, né? Ele fala, por exemplo, de assegurar que os usuários, o item 2 ali das regras de compartilhamento, lá no finzinho, tenham acesso a objetos e campos desnecessários, né? Não tenham acesso. Só que ele não define quais são esses campos, né? Eu tô assumindo que é a partir daquela listinha que tem mais lá embaixo, né? Tem uma lista com os campos a ser preenchido lá na página 17. Eu tô assumindo que são aqueles campos ali que são necessários e todos os outros não são desnecessários, né? É porque, Pra... é porque aqui essa página 17, eu acho que é 16, né? Deixa eu ver. No meu aqui tá como Essa é a página 17. 18. 18 pra você. Pra mim aqui tá 17. Não sei por quê, mas... Deixa eu Aí, ver. pronto. Esses campos aí eu tô assumindo que eles são os necessários e Uhum. qualquer outro seja um desnecessário, né? Para eu negar o acesso para um usuário que não tem o perfil de representante de vendas. Para seguir a regra do projeto, do requisito de regra de negócio. Só que também eu fiquei pensando o seguinte: se você, vamos supor que eu faça uma chamada e não retorna os dados completos, eu tenho que negar o cadastro ou prosseguir o cadastro só com o CNPJ, né? Calma aí, tá? Deixa eu entender aqui. Aqui, perfis, esse item 1 é perfis e conjuntos de permissões. A sua Sim. dúvida é nas regras de compartilhamento, né? Porque isso aqui ficou Isso. claro? Isso aqui tá claro, né? Que os Essa parte de cima representantes tá de clara aí. vendas Tá só podem ter acesso a esses dois objetos, a contas e contatos. Inclusive, pronto. uma dica para vocês é que vocês podem. Vixe, Maria, isso aqui eu não posso mostrar para vocês, não. Meu Inclusive, coração infartando. perdão, deixa eu abrir aqui o Red. Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte, é porque eu tô sem o Trailhead aberto aqui, vocês podem clonar do usuário que menos tem regra, tá? O perfil que menos tem regra é uma dica que eu dou para vocês, tá? E aí vai facilitar Beleza. demais a vida de vocês. Quando vocês forem fazer isso, vocês clonam do, do perfil que menos tem regra, e aí vocês vão adicionando as regras dentro daquele perfil que foi clonado, entendeu? Aí vai ficar mais fácil. Tipo, pega o perfil mais básico, clona, aí você bota permissão para accounts e contacts, entendeu? E aqui na regra de compartilhamento, configura a regra de compartilhamento para que os registros de contas sejam visíveis apenas para usuários autorizados, ou seja, para os usuários que têm esse perfil de representante de vendas. É basicamente o que ele está dizendo aqui.
assegurar que os usuários não tenham acesso a objetos ou campos desnecessários. Quais são os objetos ou campos desnecessários? São todos aqueles que não são contas e nem contatos, tá? Então, se a gente entrar aqui, vocês vão ver que tem uma porrada de coisa. Cadê? Ué, cadê a Random orgs? Deixa eu botar aqui Bootcamp. Mas assim, JP, os objetos é de boa, mas e os campos? Assim, eu devo assumir, por exemplo, que qualquer campo que esteja no objeto account ou contato já é válido e esses campos desnecessários vão estar em outros objetos, né? Como é que é? Uhum. Eu confundi ali. Assim, os objetos account e contact, pelo que está aqui na página 18, vocês vão precisar de praticamente todos, né? Porque assim, o objeto account, na verdade, ele foi feito para ser uma conta de pessoa jurídica, né? No caso, PJ. Mas aqui vocês vão ter que fazer. Ah, não, tá aqui, CNPJ. Ah, beleza, beleza, beleza. Eu achei que vocês iam ter que fazer uma adaptação para pessoa física, mas tudo bem. Acabei de ver aqui que é é razão social. Beleza, perfeito. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nos campos. Ó, eu acho que não tem nenhum campo. Os campos básicos que eles vêm aqui, né? Do objeto account, por exemplo, acho que vocês podem deixar todos com aquele determinado account number, Aí ativo. não seria o caso, por exemplo, de criar um record type, não, né? Específico para isso. Você pode criar, tá? Você pode criar. Agora, assim, vamos ver. Porque o projeto, ele só tá pedindo aqui para vocês fazerem com pessoas com PJ, né? Ou estão pedindo para. Pelo que eu Não, vi aqui, ele é só manda guiar PJ. somente para a criação de um campo com CNPJ, né? Acho que tudo gira em É. torno de cadastrar a empresa, né? Ah, então ficou mais fácil ainda, porque não tiveram alguns bootcamps que a gente teve que criar um record type para pessoa física e outro para pessoa jurídica. Mas no caso desse aqui tá mais simples. É só você criar o campo CNPJ aqui. Agora, não é só o campo CNPJ que vocês vão precisar criar, tá? Por quê? Porque o endereço, o endereço ele vem sem o number, sem o billing number, né? E ele vem sem o complemento. Vocês vão ter que criar esses campos, né? Billing, é porque tudo isso é dentro do billing ou do shipping address. Mas se a gente abrir aqui, deixa eu abrir aqui que é mais fácil. Ó, recomendo muito, tá? Salesforce Inspector Reloaded, baixem aí. Vou botar só o objeto account aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, billing. Billing city, billing country, billing latitude, longitude, não precisa, billing postal code street, state, né? Tá vendo que não tem billing number? É uma coisa que não tem aqui no 18, mas vocês vão ter que criar um billing number, tá? Um billing number aqui. E vocês vão ter que também ter um billing complement, né? Porque existem, né, complemento de apartamento tal, etc. Aí é bom criar esses campos aqui. Mas assim, não tem problema, tá? Quando eu for corrigir aqui, né? Se eu ver que vocês, né? Para mim, essa premissa aqui já vai atender. Tipo, se vocês colocarem permissão para aquele determinado perfil só do objeto contas e contatos e deixar permissão para os campos, para mim já vai atender, tá? Para mim já atende, né? E assim, desde que os outros objetos não sejam visíveis, tá? Então, a dica que eu dou é aqui, profile. Vocês vão abrir o É, profile aqui. Perdão, Tem profile. JP, Oi. isso é só para o módulo Salesforce ou para o Omni Studio também? Eu acredito que é uma regra para os dois, tá? Tá. Aqui é para os dois, né? Cadê? Ah. O que que acontece? A gente tem aqui perfis, né? Que eles já são próprios para, deixa eu ver aqui, o perfil mais básico aqui, vocês podem clonar, entendeu? Eu acho que começa com S, deixa eu ver aqui. Standard User, né? Esse Standard User aqui, eu acredito que seja o perfil mais básico que tem. Deixa eu ver deixa eu ver se tem Sales User.
Seria melhor se tivesse um Sales Users, né? Silver Partner User. Solution Manager. Dá uma olhadinha aqui. Vamos clicar em All aqui, ó. Coloca aqui todos para ver aqui. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar. Mínimo Access, tá vendo? Mínimo Access Salesforce, ó. Esse aqui eu acredito que ele é um forte candidato. Porque ele não tem nada aqui. Acesso mínimo ao Salesforce. JP, Oi, eu queria tirar uma dúvida rapidinho, pois porque não. senão eu vou perder a linha de raciocínio, tá? Como a gente está falando de um representante de vendas, quando eu fui criar meu perfil, eu clonei, né, o perfil que fala sobre vendas aí. É Salles alguma coisa. Eu queria saber se essa linha de raciocínio está errada, porque se a gente está tratando de eu idealizei assim, uma pessoa que trabalha com vendas, certo? Então eu vou clonar o perfil de vendas, e ali a Sim. pessoa que trabalha com vendas, elas têm as permissões e esse tipo de coisa. Eu queria saber se essa linha de raciocínio estaria errada. Ela não está errada, tá? Mas você só vai ter que se assegurar de que ele vai atender essa premissa aqui, ó, de regras de compartilhamento. Assegurar que os usuários não têm acesso a objetos ou campos desnecessários. Vou te dar um exemplo. Quando a pessoa ela é um usuário de vendas, ela não precisa ter acesso, deixa eu ver, ela não precisa ter acesso ao objeto. Dá um exemplo aqui. Ela não precisa ter acesso ao objeto user, né, que é o dela. Na verdade, ela tem que ter o mínimo acesso para ela ver o dela, né? Ela não precisa ter acesso ao objeto case, né? Porque case é do Salesforce, é da parte de serviço, né? Porque o Salesforce Core, ele é dividido em sales e é dividido em service, né? Então, ele não precisa ter acesso ao case, tá? Não precisa ter acesso a coisas relacionadas a serviço também, tá? Entitlement não precisa, etc, né? Aí Mas se as para atender essa... Desculpa te Pode falar. interromper, mas se as permissões dela forem relacionadas a literalmente vendas, não teria problema, né? Ou tem que ser exclusivamente a contas e contatos. Só para eu saber se eu vou precisar refazer. Não, no caso dessa premissa aqui, eu dei essa dica de pegar o que tem um acesso mínimo e ir testando, porque como o Davi escreveu aqui, né, que ele só pode ter permissão para contas e contatos, né? Se vocês clonarem um perfil com acesso mínimo, o perfil com acesso mínimo não vai ter permissão a nada, basicamente. E aí vocês podem colocar para ele enxergar o objeto e os campos de conta e contato. Fica mais fácil atender essa premissa aqui, tá? Sim, Então, entendi. assim, Obrigada. se eu Por copiar a enquanto, ideia assim, dela aí, eu vou ter que verificar se, por exemplo, se ele tiver acesso a leads, por exemplo, já viola essa regra de baixo, né? É porque aqui ele tá com contas e contatos. Mas assim, o pensamento de vocês dois está correto. Por quê? Porque um vendedor, ele tem que ter acesso a lead, né? Porque o lead, ele se transforma no account, né? Então, assim, se você clonar a partir de um perfil de representante de venda e ele tiver acesso a alguns objetos que são relacionados à venda, tá? Eu entendo como correto, tá? Mas para atender essa premissa aqui, né? Eu faria dessa forma, clonava um perfil com acesso mínimo e colocaria só esses dois aqui, tá? Agora, assim, só para vocês entenderem, tá? Eu não sou a única pessoa que vai corrigir, né? No caso, se outras pessoas pegarem e corrigir e entender que essa premissa aqui ela tem que ser seguida de forma fiel, com contas e contatos, né? O jeito mais seguro de vocês fazerem é fazer dessa forma aqui, clonar um perfil com acesso mínimo, colocar a permissão necessária para fazer rodar com contas e contatos, né? Agora, eu sou mais maleável com esse tipo de coisa. Se eu ver, por exemplo, que vocês clonaram a partir de um perfil de vendas e tiver permissão para o objeto lead, por exemplo, eu não vou tirar ponto de vocês por isso, né? Porque é um representante de vendas. Então, eu vejo como ok, tá? Mas não sou apenas eu que vou corrigir, tá? Deixando isso claro.
Essa indicação do JP é até uma boa prática que a gente faz, né? Quando a gente está em projetos no nosso dia a dia, pelo menos eu atuando como funcional, a gente precisava fazer essas perguntas, a gente fazia exatamente o que o JP tá falando, tá? Então, assim, é bom vocês seguirem até para vocês entenderem que no dia a dia a gente segue isso como uma boa prática. Só um adendo aí do JP, gente. Tranquilo. E aí, respondi a pergunta, pessoal? Tem quem que tá na fila aí? Eu vi que tem uma fila aí. Não, eu ainda tô, porque eu tenho mais. Ah, de boa, Mas eu vejo que o relaxa. tempo tá passando ali, é 12h40. Eu posso abrir pros colegas, mas eu queria uma rapidinha assim, por exemplo. Ele fala que eu tô no slide 13 ainda, né? Que é na parte de automação de processos. E aí, vamos supor Beleza. que ele retorna ele vai consultar lá a API, né? Ele vai, no meu caso aqui, eu estou imaginando assim, ele vai consultar o CNPJ para ver se ele já existe. E se ele não existe, então ele vai tentar consultar na API, né? Externa, para economizar request. E se ele não retornar a quantidade suficiente de informação ou alguma coisa, que ele tem um fluxo ali onde ele diz assim, se der certo, ele tem que mostrar uma tela onde o usuário vai poder editar, né? Antes de salvar a nova conta. Só que aí, se vier o dado incompleto, qual é o tipo de resposta que tem que ter lá? Eu tenho que dizer, eu tenho que dar a opção para o usuário voltar para o fluxo inicial da tela ou parar ali mesmo, ou deixar ele editar manualmente? Qual é a resposta padrão no caso de erro? Será que deu para tu entender? Deu para entender. Vê se deu para entender. A sua dúvida era a respeito do. Entrou no Flow, né? Entrou no Isso, Flow, aí ele achou as informações da API e apresentou em tela. Se as informações da API estiverem incompletas, né? O que fazer? Seria isso? isso. Pronto. O que você pode fazer é o seguinte: você pode deixar campos, tá? Como required, tá? E aí, na hora que a pessoa for tentar avançar, ela vai tomar um erro porque aquele campo é necessário para poder dar o prosseguimento do, né? Ah, isso aqui é uma dúvida, tá, gente? Tanto de ScreenFlow, né, quanto do Omni Studio, tá? Eu entendo que nos dois deveria ser assim, tá? Aqui, classe Apex, eu vou considerar Integration Procedure para casos se vocês escolham o Omni Studio, tá? Se porventura, né, o que é que eu faço, né? No Omni Studio, eu mostrei para vocês na minha aula anterior como é que deixa os campos required, né? É só você empurrar o input para dentro e marcar a caixinha do required, tá? No Flow deve ser a mesma coisa, tá? Eu não, assim, eu faz muito tempo que eu não manjo de Flow, mas acredito que deve ser a mesma coisa, tá? Para deixar um campo required lá dentro do Flow. Então, o meu conselho façam a mesma coisa. Cliquem no input, marca a caixinha de required, e aí quando ele clicar em avançar, ele automaticamente vai detectar que aquilo ali é necessário para poder concluir, entendeu? Massa. Então, eu acho que eu vou ceder a vez pros colegas aí, que aí tu já me Tranquilo. deu outras coisas para pensar aqui. Aí acho que na próxima eu volto com mais coisas. Se Beleza. tiver avançado. Valeu. Nada. Próximo é o Arthur, né? Não, Arthur. Isso. Boa tarde, JP e Nai. É uma dúvida sobre na questão da regra de negócio mesmo, porque acho que é mais ou menos como o Antônio estava falando do fluxo, ele faz essa verificação para ver se para buscar o CNPJ na API e retornar os dados. Porém, eu fiquei com uma dúvida na construção do flow que é a seguinte, que se por acaso esse CNPJ ele já tiver cadastrado no Salesforce, o procedimento eu deveria simplesmente não cadastrar nada, dizer que ele já está cadastrado, retornar alguma mensagem nesse sentido, ou eu deveria buscar os dados do próprio Salesforce para poder apresentar para ele, para caso ele queira editar. Ou não é necessário É, isso? o que é que eu faria, tá? O que é que eu faria? Eu não sei se aqui vai ter um botãozinho, né? Mas eu colocaria um botãozinho de buscar do lado do CNPJ. Clicou no botão, se tiver na API, ele preenche os campos de baixo que tiver na API. Se não tiver, ele não preenche nada, e aí você
preenche e depois, quando vocês gravarem, né, ele vai ficar salvo. Vocês botam para salvar na API também. Entendeu? Eu colocaria dessa forma. Um botãozinho do lado buscar. Lembra da minha aula de Omni Studio que eu coloquei um botão, né, para poder ele buscar o CEP? Aí acredito que a lógica poderia ser que nem um CNPJ, né? Você insere o CNPJ, clica no botão de buscar, né? Se tiver alguma coisa, ele preenche embaixo. Se não tiver, ele não preenche. E vocês podem, inclusive, colocar um texto para aparecer, né? O response dele. Se não tiver nada, pode botar, sei lá, um texto assim. Usuário não encontrado na base de dados, favor prosseguir com procedimento, com preenchimento manual. O usuário não, a empresa, né, no caso. Aí se tiver, aí pode até exibir um textozinho colocando lá, empresa encontrada, né? Favor editar caso necessário. Aí popula os campos embaixo, entendeu? Entendi. Mas eu falo mais no sentido de essa empresa já está cadastrada nos seus Salesforce, entendeu? Para evitar tipo um duplo cadastro, por exemplo. Entendi. Então você pode checar, né? Se ela existe na receita AWS e não existe no Salesforce, né? Isso. E você pode checar se ela existe na receita AWS e no Salesforce, né? Agora, deixa eu pensar aqui numa coisa. Porque o Receita AWS, ele pode estar mais atualizado, né? Ele poderia estar mais atualizado do que no Salesforce, né? É porque Aí, assim, no requisito do projeto, ele só especifica que... Não pode falar. Desculpa, eu ia falar o que eu fiz nesse caso, tá? Eu vou compartilhar com vocês, e aí talvez seja até uma ideia, né? No meu caso, ele procura, vamos acontecer aqui, não lembro certinho, mas tipo assim, ele procura na base do Salesforce. Ele não tá lá, puxa da API. Vamos supor que ele exista já na base do Salesforce, ele exibe uma mensagem informando que aquela empresa já está cadastrada, porque já está na nossa base. Aí a pessoa consegue saber as informações. Aí eu fiz esse sentido, entendeu? Não sei se sim. estaria correto também. Estou compartilhando Então, para ver se seria. como isso não está especificado aqui, que eu realmente estou vendo aqui que não está especificado qual que é o comportamento, qual que é o comportamento padrão, eu acredito que isso foi proposital para o pessoal avaliar o que vocês vão fazer quando a regra de negócio ela não está muito clara, né? Então, assim, é um caminho, tá? Vocês consultarem primeiro os seus FOSS, se não tiver, consultar a API, tá? É um caminho, eu vou considerar como correto, tá? Outro caminho também é você consultar os dois, né? Deixa eu dar uma olhada numa coisa. Receita AWS. No caso aí, fazer verificação de duplicidade, né? Isso, pode ser também. Pode fazer também. Eu vou colocar Claro SA. Deixa eu ver, por exemplo, o tal da Claro aqui. CNPJ. Pegar esse CNPJ aqui e colocar aqui. A única coisa que eu quero ver é se tem a data de abertura, beleza? Última atualização. Pronto! Olha que legal, gente. Existe um campo aqui chamado última atualização, tá? E esse campo, ele tá informando aqui que a última atualização disso aqui foi às 9 de abril de 2026, às 11h19. Foi quando a Receita AWS foi atualizado. O que a gente pode fazer? A gente pode até fazer de forma melhor, tá? A gente pode consultar os dois e ver o que está mais recente, tá? Existe no Salesforce um campo chamado Created Date, tá? Se eu entrar aqui, ó, em Accounts, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês exatamente como eu, João, faria, tá? Mas assim, o jeito da Júlia também, eu não entendo como errado. Mas o que eu faria aqui, nossa, tá muito lento. Eu até queria comentar essa questão da lentidão, se está todo mundo sentindo, porque eu estou desconfiando que possa ser meu computador também, mas... Nada, é coisa do seu esforço mesmo, tá? É geral mesmo. É geral. Ó, eu vou mostrar uma coisa para vocês no Show All Data aqui. Lembram do Luke Skywalker que eu criei aqui quando tava dando aula para vocês?
existe um campo chamado created date, que está dentro dele. Esse campo, ele não só retorna a data, ele retorna a data e a hora, tá? Aqui no caso eu criei no dia 18/3/2026, às 16h23, tá? Isso aqui é formato UTC. 16h23, na verdade, era meio-dia, tá? Porque tá em formato global aqui. O que é que vocês podem fazer, tá? Vocês podem converter esse horário para local, né? E comparar se esse cara aqui, né, se o created date do Salesforce é maior que o created date do Receita AWS. Se for maior, vocês consideram o Salesforce. Se o Receita AWS for mais atualizado, vocês consideram que retornou da Receita AWS, tá? E coloca lá no aplicativo que vocês estão criando, tá bom? Eu acho que essa é a melhor forma de se fazer, né? Consultar se qual foi qual que é a API que está atualizada mais recente, digamos assim, tá? Eu, João, faria dessa forma. Porque eu tava fazendo até parecido com o que a Júlia falou, né? O meu fluxo, ele tava seguindo, fazendo essa consulta primeiro na base do Salesforce, e aí, caso ele existisse, ele iria para uma tela para fazer uma atualização de dados, e caso não, ele iria puxar da API e aparecer a segunda tela lá para ele só editar os dados que fosse necessário também, mas puxado da API. Eu tava fazendo meio que nesse sentido. Beleza, beleza. Agora, se vocês forem fazer da forma que eu falei, lembra de comparar esse campo, tá? Created date com o campo que vai retornar lá da Receita AWS. E só mais Aí, um detalhe, JP, a respeito da questão do endereço, que tu tava falando até do que não tinha os campos lá de complemento, número e tal. Sendo que aí no requisito do projeto, ele meio que toma o Billing Street como pegando tanto o logradouro, o número, o complemento e o bairro. Aí eu pensei em fazer isso quando ele consulta a API, antes de retornar para pro Flow, eu estava pensando já em compor o endereço dessa forma, para poder botar no campo do Billing Street já todo ele formatado. você também, não tem problema não. Porque aqui não tá especificando, né, que é para vocês criarem esses campos. Aqui tá Isso. mais simples. É. Logradouro, número, complemento e bairro. Tá mais simples. Deixa assim, então. Sem Beleza. problema. Sem problema, pode ser. Agora que eu vi aqui que tá mais simples. Show de bola, Tranquilo? então. Era só essas duas por enquanto. Beleza, mas se vocês quiserem criar novos campos, tá? Nada impede vocês de criarem, até legal, porque a gente vê como é que vocês criaram, se deram permissão corretamente, etc. Então, Se beleza. o field level security tá legal, etc. E aí E é aí, um pessoal? ponto que, se vocês criando novos campos, vocês podem até, não sei se vai consegue falar no vídeo, ou até na documentação técnica explicar, ó, no requisito estava solicitando isso, mas a solução foi assim, eu achei melhor fazer assim, assim, assado, devido a isso, entendeu? Vocês conseguem ali explicar o pensamento de vocês mesmo. Onde vocês chegaram, qual foi a melhor solução, tá? É isso que a gente quer avaliar também, tá? O pensamento crítico de vocês. Agora é a Cristina. Oi, boa tarde. Boa tarde. Não, o projeto a gente tem a opção de fazer tanto com o Salesforce Core ou com Omni Studio, né? Se a Sim. pessoa optar por Omni Studio, ela vai ter que fazer o front e o back em Omni, né? Não precisa de nada de classe Apex ou criar flow ou algo do tipo. Correto. Fica até mais fácil porque não tem classe de teste para fazer. Então, isso que eu ia perguntar, não precisa, é porque tem a opção de fazer teste, né, no Omni Studio. Não vai precisar fazer se a gente Não. escolher. Classe de teste não é necessário no pacote Omni. Ah, sim, A entendi. não ser que você faça, que eu vou achar muito interessante também, se alguém fizer uma remote action que roteie para uma classe de teste. Mas vai ficar muito complexo, né? Mas vai ficar interessante. Aí precisaria do teste para aquela classe Apex. Uhum. Então, assim, a integração com essa API da Receita AWS, ela vai ser feita toda com Integration Procedures, certo? Isso. Daquele jeitinho lá que eu expliquei. E se você escolher, né? Se você optar por fazer em Omni Studio, tá? Vocês estão lembrados como é que é, né? Você joga um HTTP action lá, né? Uhum. Cria uma name de credential, coloca lá, coloca o path e GG. Sim, sim.
E também aqui tem um requisito que fala que o campo de input do CNPJ ele tem que ser em LWC. E isso é nos dois casos, né? Tanto no Omni quanto no Core, tem que criar esse input em Lightning. Sim, pode. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na página. É qual página? Ih, eu não lembro, mas é lá embaixo, é na parte do Omni mesmo. Deixa eu ver. Ah, é na parte. Se for na parte do Omni, então acredito que. Flex ou LWC. Se for na parte do Omni, eu acredito que aqui ele ficou mais vago, né? Como vocês vão fazer. Ah, não, é porque é o seguinte, pessoal. É o seguinte, ó, o que é que eu acho que o que é que eu acredito que o Davi quis que vocês fizessem? Se for Salesforce Core, não precisa vocês fazerem um LWC para poder ser o input do CNPJ. Por quê? Porque quando vocês estão mexendo com o campus, aqui, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu vou chegar aqui no account e vou criar aqui um campo. Nossa senhora, que lentidão. Eu acho que vocês tudinho vão querer fazer por Omni, né? Porque a org do Omni Studio tá bem mais rápida. Mas tá bom. Vê só, agora me pegou rapidão aqui. Desculpa interromper, mas a gente tem a opção de fazer ou no Omni ou no regular, é? Porque eu achei que a gente tinha que fazer os dois. Fazer o projeto todo no primeiro e depois fazer no Omni também. Olha, Ou endoidei se aqui. vocês quiserem fazer nos dois, se vocês tiverem tempo e quiserem fazer isso nos dois, assim, vai ser uma alegria imensa para mim, né? Porque considerem até um desafio, né? Se vocês conseguirem tempo, né, para terminar um projeto, vocês têm só uma semana. Mas se vocês quiserem, se vocês conseguirem tempo, né, para depois que terminar o projeto, depois que vocês gravarem todos os vídeos e fizerem essa documentação, se ainda sobrar tempo, e vocês quiserem fazer também no Core ou fazer também no Omni, considerem um desafio, tá? Inclusive. Não, já descansou pra mim, porque eu já tava me programando pra fazer nos dois, né? Aí eu vi a Cristina falar ali que era um ou outro, eu disse, poxa, É um ou outro. É um ou outro. massa. Mas quem quiser aí, sinta-se desafiado, viu? Agora, sim, deixa eu explicar para vocês aqui. Nai, eu acho que eles vão ter org própria da gente ou eles vão usar da Trailhead mesmo? Não, a gente não conseguiu disponibilizar a nossa org, então tô pedindo para Ah, eles criarem. Inclusive, então tá. até uma das dúvidas, eles estão querendo, né, perguntaram lá se Uhum. cria no próprio Trailhead ou se faz um outro tipo de org, como que vai funcionar? Então já tá respondido isso aí. Ó, se for pelo Trailhead, gente, eu criei aqui um campo chamado CNPJ, tá? Coloquei aqui ele como... Coloquei aqui, eu vou deixar 255, mas vocês têm que colocar exatamente como tá? Eu agora não lembro de cabeça quantos caracteres tem o CNPJ, mas vou 14. colocar aqui 14? Mas é 14 contando com os pontinhos e tracinho? Não, é 18 com máscara e 14 sem máscara. Vocês podem até fazer uma coisa massa aqui, ó. Vocês podem colocar 14 aqui, né? E depois criar um campo fórmula que vai pegar esse CNPJ e vai aplicar a máscara, tá? Agora na API ele já retorna com máscara, viu? Pois eu queria perguntar também a máscara, como é que fica o Salesforce, tem que validar com máscara, sem máscara? Isso aí é 100% o que vocês quiserem, porque assim, a regra de negócio é essa, né? Essa aqui que tá ela tá vaga, mas ela tá vaga de propósito, tá, pessoal? Porque quem vai escolher o que vai fazer são vocês, né? Eu tô dando ideias aqui do que vocês podem fazer. Vocês podem pegar da API, tirar a máscara e salvar, né? É a opção mais fácil que tem. Ou vocês podem pegar da API, salvar com máscara e criar, sei lá, deixar salvo com máscara também, se for o caso, né? E colocar, quando a pessoa tiver que digitar o CNPJ lá, já aplicar a máscara, é uma forma também de fazer, né? Ou vocês podem também fazer tipo um campo com máscara e um campo sem máscara. Isso tem em alguns projetos que eu trabalhei aqui. Tem um campo com máscara e um campo sem máscara, tá? O campo fórmula geralmente é um campo somente leitura, que ele puxa do campo original
né, aquele determinada coisa e coloca, né? Vocês podem colocar ele para aplicar uma máscara, né? Ou vocês podem deixar tudo no texto mesmo e acabou, né? O que for mais simples para vocês, tá? Né? Porque assim, como vocês têm um intervalo muito curto também, eu não vou ficar julgando se vocês, né, colocaram com máscara aqui, né? E desde que o front fique correto, você digite lá e apareça máscara, para mim tá de boa, tá? Então, enfim, eu não quero complicar isso aqui para vocês, não. Então, vamos lá. O que é que eu ia explicar aqui? Eu ia explicar para vocês aqui, vou deixar 255 mesmo, só para... quando vocês forem criar campo, tá? Tem um field level security para os perfis. Vocês podem... Cadê? Porque aqui tá travado. Ele tá tornando visível para todos. Mas assim, tem uma parte daqui que é o page layout. Nossa senhora, que negócio lento, cara. Tá indo. Vocês estão me ouvindo ou eu caí? Sim, Estamos ouvindo. Deixa eu ver. Vocês têm essas opções aqui de editarem, tá? Porque eu não sei por que aqui ele tá travado para poder eu editar, mas tem como vocês mudarem quais os perfis vão ter acesso àquele campo, quais são somente leitura ou quais não vão. Tá? Porque essa minha org aqui ela tá bugada. Eu acho que é por conta do debug mode. Eu vou até depois desativar esse debug mode aqui que ficou ligado. Mas vocês podem mudar isso aqui, tá? E vocês podem também escolher o page layout que ele vai parar, tá? Mas o que é que eu ia mostrar aqui? Por que que o Davi colocou como necessário a criação do LWC no front lá para poder você fazer? Porque no Omni Studio, né? Porque aqui no Core vocês podem fazer isso de maneira diferente, ó. Existe uma coisa chamada Validation Rule, que traduzindo para o português se chama regra de validação. E quando vocês criarem uma regra de validação, vocês podem colocar essa regra apontando para o campo que vocês criaram e definir... Eita, gente, o cachorro aqui tá latindo, peraí. E aí vocês podem definir o que vocês vão... qual é a regra para salvar aquele campo, entendeu? Dessa forma. E aí eu acredito que o Davi quer que, se vocês utilizem o Omni Studio, vocês criem um LWC para isso, para o LWC ditar essas regras ao invés do Validation Rule, entendeu? Acredito que seja isso. Entendi. Obrigada, JP. Nada. A última era que, né, nos requisitos tinha lá a automação e a descrição era usar o Flow. Mas se eu usar o Omni Studio, o que eu vou usar é o OmniScript, né? Para fazer esse Exatamente. Okay. Exatamente. Tá bom, então. Obrigada, JP. Eu vou dar a chance aí para outro aluno perguntar. Nada. Beleza. E é mais fácil, né? O Omni Studio, viu? Eu até recomendo. Pode falar, Anderson. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Já são 1h02. Não sei como é que tá o tempo de vocês. Eu vou limitar até o Leonardo, que é o último. E aí a gente volta na segunda, mas vocês podem ir mandando lá no Classroom que a gente tenta também tirar as dúvidas de vocês lá, tá, gente? Só para não estender muito o tempo de vocês aí. Pode falar. JP, aqui para garantir que o representante de venda só ele tem acesso ao cadastro do cliente, eu posso criar também um perfil, clonar um perfil lá para restringir esse acesso, não posso? Então, você deve clonar, né? Porque assim, o perfil ele tira acesso somente se você clicar lá no perfil e você ir para o objeto que você quer e tirar o acesso do campo ou do objeto inteiro, tá? Você pode fazer dessa forma, tá? Pegando um perfil com mais, né, mais permissões e clonar aquele perfil, editar aquilo ali e sair tirando. Ou vocês podem pegar do perfil do acesso mínimo e sair acrescentando. Eu acho mais fácil, né? Vocês que estão aprendendo agora, pegar um perfil que não tem praticamente nada, né? Clonar ele e sair colocando a permissão que você quer, que você precisa.
Não, mas isso aí você está falando na questão da criação do perfil. Estou falando na questão da restrição. Por exemplo, eu criei um perfil lá de restrição para os outros perfis não terem acesso. Eu poder acrescentar os usuários naquele perfil para eles não terem acesso a account nem ao contato. Perfil de restrição. É, é, é que eu não estou entendendo a lógica. Porque assim, um usuário ele só tem acesso a um perfil, tá? Ele só tem acesso a um perfil. Então, assim, se você clonar um perfil que tem que tem X permissões e depois editar ele para tirar, né, algumas, ou se você pegar o do acesso mínimo e colocar só os que você quer, já vai atender, entendeu? Eu só Entendi. não entendi essa parte do restrição, no caso. Por que eu criei a restrição? Porque só o representante de venda poderia ter acesso a esse cadastro de cliente. Uhum. Aí no caso, mas o nome não precisa ser restrição, entendeu? Pode ser um perfil representante de vendas, né? Apenas com que a permissão que você tem que dar. Agora, o pessoal explicou para vocês sobre permission set, gente? Sim. Pronto. Se vocês quiserem, por exemplo, fazer uma coisa assim mais exclusiva por usuário, né? Digamos que você tem um perfil representante de vendas, né? E aquele perfil ele só está limitado a account e contact, né? Se vocês quiserem, porventura, que um usuário X tenha acesso a mais coisas, vocês podem criar um permission set. Ao invés de editar o perfil, vocês podem criar um permission set para dar acesso àquilo que ele precisa. Só aquilo. Tipo, ele precisa de acesso a lead. Né? Só aquele usuário. O resto dos usuários podem continuar como está. Aí cria um permission set, coloca acesso a lead e atribui o permission set ao usuário. Um usuário ele pode ter N permission sets. Tá? Então é uma boa sacada fazer isso também, caso seja Entendi. necessário. Outra coisa que eu queria perguntar seria questão do vídeo. O vídeo eu vou ter que mostrar o sistema, ou eu posso, por exemplo, eu estou printando, estou fazendo a documentação já junto com a criação. E estou printando e criando em Markdown, todos os prints com as informações da documentação. Eu tenho que fazer o vídeo da documentação ou vocês querem que eu mostre a org? Então, a ideia do vídeo é mostrar como que vocês venderiam um produto de vocês para a gente, Entendi. entendeu? Então, leve em consideração que o cliente ele não tem muita instrução para saber o que está acontecendo no back-end, né? Ele vai querer saber se a regra de negócio foi atendida e vai querer ver a tela funcionando, entendeu? Entendi. Agora, assim, nada impede, se você quiser depois fazer um vídeo mostrando toda a documentação, segundo vídeo, no caso, você pode fazer também, mostrando uma documentação técnica, ou então, vocês podem até fazer um ponto MD ali, eu posso ler. Entendeu? Eu tô criando um ponto MD, estou criando e estou subindo pro Git para poder ficar documentado lá também tudo que eu fizer. Caramba, cara, que incrível. Boa. Aí eu já tô, tipo assim, cada passo que eu tô fazendo, eu tô printando e jogando no Markdown já para ficar documentado. Cara, Ô, que legal, Anderson, cara. na Muito própria legal. documentação tem lá o que que a gente espera do vídeo. O vídeo é mais mesmo para a gente entender a parte funcional, comunicação de vocês, tá? Por isso que tem essas duas entregas, que é o vídeo mais dessa parte e a documentação técnica que pega mais aí a parte técnica mesmo que vocês estão fazendo, tá? Entendi. Nayara, outra coisa que eu precisava falar com você em particular depois da aula, é possível? Sim. Então, obrigado, gente. Beleza, o próximo é o Paulo. Pode falar, Ô, Paulo. Júlia, eu vou limitar até o Leonardo. Senão vai passando, tá? Aí a gente Ô, Nay, eu conversa já na tava na segunda. fila. É que a ligação caiu. Eu tava antes do Tá. Leonardo, Então inclusive. vou limitar até você, então. Porque senão vai estender demais. Beleza. Pode falar, Paulo. Nossa, parabéns, galera. Aí o pessoal tá bem puxado, tá um nível bem avançado, né, pelo que eu tô vendo. Cara, eu comecei ali, eu sempre destaquei do Flow, que eu iria usar, mas eu precisei fazer, eu comecei no Flow, precisei fazer um LWC, coloquei dentro do Flow para fazer a minha aplicação funcionar. Tem como editar de alguma forma a página new ali do account? Porque eu tentei e não consegui botar o botão ali dentro, eu tive que fazer uma nova página para cadastrar a conta.
Page layout, né? É aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Setup. Você tá querendo saber disso aqui, né? Tipo, counts, É porque eu tive que fazer new. um grande trabalho, digamos assim, né, ali para mim conseguir. Uhum. Digamos que eu tô na metade, mas aí agora. Mas tem sim. Se você entrar no page layout e arrastar, ele entra aqui, tá? Se você entrar no page layout e arrastar o campo custom para aqui para dentro, ó, por exemplo, aqui eu já adicionei na criação do campo, ele já entrou como required, inclusive aqui o CNPJ, tá vendo? Mas se você quiser editar isso aí manualmente, você vem em Setup, Object Manager, aí você clica no account aqui, aí vai ter Page Layouts, aqui, ó. Sim, sim. Aí você bota para editar, por exemplo, aqui, ó. Sales Layout, Edit. E aí, ele tá usando o Standard, não tá usando Sales, tá? É até legal vocês apontarem pro Sales depois. E aí vocês arrastam para cá, ó. O CNPJ apareceu porque ele tá aqui, tá vendo? E ele tá como record no banco de dados, né? Mas para eu tirar ele daqui, eu tenho que tirar o record do banco de dados, tá? Para ele sumir daqui, senão ele não sai. Mas no Mas caso digamos, do botão eu não consegui colocar aí. você queria colocar um botão aqui? Eu não consegui. Não, um botão aqui no new aqui não é possível. Você vai ter que criar outra interface. Isso, por isso que eu digo, eu tive que fazer toda uma. Uhum. Botão aqui. Ele até aceita um custom button, tá? Você pode criar um custom button e colocar aqui, né? Mas esse custom button aqui, ele não vai aparecer no new, ele vai aparecer aqui em cima. Jesus. Vai aparecer aqui em cima esse custom button. Eu criei, aí tive que entrar, aí eu tive que fazer um. Bom, foi todo um. Mas estamos meio apertado de tempo, vamos deixar assim mesmo. Obrigado aí. Nada. Próximo é o Davi. Isso. Pode falar. Então, JP, eu vou fazer a minha pergunta bem rápido mesmo. É sobre regra de negócio. Você falou que a regra de negócio que vocês nos deram estava meio vaga, né? Você falou que é de propósito. A Sim. minha dúvida é a seguinte: as boas práticas que eu considerar útil, eu posso aplicar, né? Então, de forma livre. Sim, exatamente. Perfeito. Você pode. E, inclusive, fica até legal para a gente ver o que você fez, como você fez, né? Se vocês fizeram, por exemplo, né? Vai que vocês pegaram vai que vocês pegaram alguma coisa de programação orientada a objetos, né? E colocaram lá, né? Tipo, herança, etc. E aí vocês podem dizer, eu fiz por isso. Seria excelente, tá? Muito bom. Não, perfeito. Então, era só para desencargo de consciência. Uhum. E assim, Tranquilo. gente, só para explicar para vocês o seguinte: quando vocês estiverem atuando com o cliente, vão ter duas etapas lá quando vocês estiverem pegando o que o cliente quer fazer. A primeira etapa é o de refinamento de negócio. O cliente vai chegar e vai dizer, eu quero uma telinha assim para cadastrar isso aqui. Tá? Vai ser vago, né? E o que você tem que fazer? Você tem que pegar tudo aquilo ali, né? E pensar na melhor forma que você tem que fazer aquilo ali dentro do universo Salesforce. Qual que é a melhor forma? O que eu posso fazer aqui? Isso aqui, eu posso fazer um LWC para isso aqui? Se eu fizer um LWC para isso aqui, vai ser como matar uma formiga com um canhão, então é melhor usar outra coisa. Por exemplo, assim, né, a melhor forma para fazer coisa X. Então é por isso que tá vago por esse motivo, né? Porque é para vocês decidirem o que vocês vão fazer, por que vocês vão fazer dessa forma, para poder a gente ver, para poder a gente analisar e ver direitinho, né, a forma que vocês escolheram. Por quê? Porque a segunda etapa, gente, é o refinamento técnico, né? Existe a primeira etapa, que é o refinamento de negócio, e existe a segunda etapa, que é o refinamento técnico. E no refinamento técnico, a pessoa ela tem que ter esse discernimento. O que eu vou utilizar aqui? Por que eu vou utilizar assim, né? Boas práticas é uma excelente coisa, tá? Que é o que eu mais recomendo aqui, que vocês sempre tenham boas práticas em mente. Por quê? Né? Para não deixar o ambiente sujo, né? Manter um padrão lá, que eu chamo de diretriz técnica, tá? Quando alguém quer inventar um design pattern novo aí que não existe, eu chamo de diretriz técnica. Eu quero fazer uma diretriz técnica aqui, uma DT aqui. Massa demais, né? Deixar as coisas tudo, né, de um padrão, né?
fazer um padrão para aquela determinada empresa seguir e não ficar feio, etc. Beleza? O próximo é o Leonardo, né? Opa, tô me ouvindo? Sim. Pronto. É em relação aqui à questão do Omni Studio. Uhum. Que para mim aqui na documentação, na página 23, tá o seguinte, é FlexCard ou LWC. Aí logo após tem para FlexCards, que eu entendi que se eu for fazer com FlexCard, e depois tem para LWC, É, se for fazer com LWC. Mas pelo que você falou antes, eu vou ter que fazer o input em LWC e o FlexCard com o restante, é isso? Ou um, ou outro, ou os dois? não, é o seguinte, eu, João, não vou pedir FlexCard. Por quê? Porque o FlexCard, ele é uma ferramenta, assim, que o seu esforço ainda está desenvolvendo, que não está muito legal em termos de performance, tá? O que é o FlexCard? O FlexCard é uma interface que você faz front-end, tá? Por trás ele roda um LWC. O que é que pode ser uma interface front-end? Pode ser o painel de vocês. Pronto, o painel de vocês que tem os inputs, nome, sobrenome, etc, etc, etc. Pode ser um LWC só com eles, né? Ou, no caso, pode ser um input só com LWC para validar alguma coisa, né? Pode ser também, né? FlexCard, se vocês fizerem para ficar no lugar do LWC, né, é uma opção que vocês têm aqui. Vocês podem criar um FlexCard para colocar os inputs lá, ou um input só, não sei, para validar uma determinada coisa e colocar lá dentro do OmniScript, tá? Mas assim, eu dou preferência ao LWC porque FlexCard não é muito performático e é meio ruim de fazer as coisas com ele, né? Então, assim, como o FlexCard nada mais é do que um LWC, vocês podem usar LWC, entendeu? Agora, tenham em mente uma coisa, pessoal, tenham em mente uma coisa. Para vocês usarem LWC, deixa eu abrir o Visual Code para mostrar aqui. Se vocês forem colocar um LWC dentro de um OmniScript, vocês vão ter que alterar uma coisa, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. É que eu já tentei e não consegui. Então, provavelmente você não conseguiu porque você não colocou isso aqui, ó, runtime namespace, tá? Realmente eu não coloquei. Vocês vão no meta.xml do LWC de vocês, tem que estar o runtime namespace da versão do Velocity que vocês estão usando. Provavelmente a de vocês vai ser Velocity_INS, não vai ser Velocity_CMT, né? Porque é o Industry que vocês estão usando. Mas se vocês derem uma rápida pesquisada aí na internet ou forem no chat GPT, ele vai dizer para vocês qual que é o runtime namespace que vocês têm que usar para poder conseguir inserir para conseguir inserir o LWC dentro do OmniScript, tá, gente? Tá, Eu beleza. vou... Só mais uma dúvida rapidinho. Claro. Aí, no caso, eu terei que criar o LWC de input e o LWC para retornando os dados. E, no caso, vai mostrar os dados Não, retornados. assim, LWC, ele não é back-end, tá? Ele é apenas uma ferramenta de front, tá, gente? Então, assim, o LWC, o que pode fazer um LWC? No JavaScript, eu posso configurar para ele chamar um integration procedure, no caso do OmniScript, no caso de OmniStudio, ou eu posso fazer com que ele chame uma classe Apex. No caso do Salesforce Core, se vocês forem escolher o Salesforce Core, eles chamam uma classe Apex, tá? Então, assim, ele retorna, tá? Informações do back, mas ele não consulta diretamente o back, tá? Só Não, se eu digo vocês da parte de usarem exibição, para exibir. a parte de exibição. Então, na parte da exibição, para poder ele retornar o que tem no back-end, você pode usar a conotação wire, né? Aí ele já carrega, é isso que você quer fazer? Tipo, carregou o LWC, ele consulta o back e devolve? Seria isso, mais ou menos? Pronto, Mais ou aí menos. você pode usar o @wire. Para sempre que ele for instanciado, ele vai fazer uma consulta no banco e vai lhe retornar uma determinada coisa. Entendeu? Beleza. Obrigado. Nada.
Agora é a Júlia. JP, eu tenho umas 4 perguntinhas assim, meio objetivas, tá? Beleza. Só para contextualizar, eu sou analista de sistemas, né? E quando eu Uhum. estou elaborando meu projeto, eu penso assim, eu penso como se fosse na prática e na experiência do usuário, né? E eu Sim. queria saber se essa linha de raciocínio estaria errada, porque, por exemplo, assim, quando eu fui estruturar a minha tela, né? Como se fosse, por exemplo, um cadastro corporativo, né? Eu idealizei na experiência do usuário. Então, por exemplo, assim, você busca o CNPJ e aí você aperta o botão buscar, aparece as informações embaixo, aí tem os detalhes. Eu queria saber se necessariamente eu preciso ter uma tela para aparecer essas informações, né? Ou se pode funcionar tipo como se fosse uma única tela. Porque pensando na experiência do usuário, se eu fosse representante de vendas e eu estou cadastrando muitas empresas ou buscando muitas informações, eu penso que eu não gostaria de ficar sem de tela. Ah, você quer deixar tudo numa tela só? Seria isso? Isso, Por porque conta da experiência? Isso, pensando na experiência do usuário, porque eu coloquei como se fosse um caso prático, tá? Como se alguém Uhum. realmente fosse fazer isso aqui. Então, vamos supor que eu sou um representante de vendas, e aí eu tenho muitas empresas que eu preciso consultar ou que eu preciso Uhum. cadastrar, né? Sim. Então, na minha tela, temos o primeiro campo, assim, onde você preenche o CNPJ, um botão buscar. Quando Uhum. você busca, aparece embaixo as informações e elas são preenchidas, né? Então, a razão social, o endereço e tudo mais. Uhum. E aí eu queria saber se isso seria um problema. Não. Inclusive, foi essa forma que eu tinha pensado, né? Quando eu estava fazendo o Omniscript com vocês. Porque, como é que vocês interpretaram que estaria aqui? Pelo projeto, eu entendi que teria que ter uma tela para buscar o CNPJ, e Uhum. aí essa tela para buscar o CNPJ levaria o usuário a uma outra tela, aí depois ele volta, busca o CNPJ de novo, e assim por diante. Isso tá. Isso, dessa forma que você entendeu, tá em que slide aqui? Só pra eu ver. Porque Eu tô acho achando que lá no começo, porque, assim, eu posso estar enganada, tá? Mas para mim não ficou muito claro essa questão, assim, tipo, eu posso fazer tudo numa tela só, precisa ter mais de uma tela. Olha, eu acredito. Cadê? Eu acho que pela experiência do usuário você está certíssima, tá? Você foi corretamente nessa linha aí. Eu colocaria tudo na mesma tela. Não tem necessidade de colocar uma tela para buscar, para poder avançar, para poder ir para outra tela para preencher. Não, eu colocaria tudo na mesma tela. Eu acho que você está certíssima em pensar também no usuário. Você está até bem, né, bem avançada nisso, nesse sentido aí de pensar na experiência, né, no X, né, digamos assim. Correto. É Agora eu certo. queria entender onde que tá escrito isso aqui, porque Eu acho que é aí mesmo onde tu tá, Mas aqui, Fred. isso né? não ia afetar o Tela de, fluxo do processo, não? Porque, Porque por ele deixa eu ver. fala exemplo, eu tela tô de rodando um entrada e depois flow. tela de revisão, tá vendo? Eu tô rodando um Tela de. flow. Ele tem que me dar Uhum. primeiro uma resposta inicial, se existe ou não, né? Não tem nem como botar na mesma tela. Ia ficar um negócio tipo um forms. Não, na Ah, verdade, eu fiz assim, ó. Pensa assim, a tela tá em branco, né? Aí nós temos o botão, temos um campo, você preenche o CNPJ. Aí embaixo há 2 botões, né? O buscar e o limpar. Preenche o CNPJ, busca. Embaixo não tem nada, está vazio antes de você buscar. Quando você aperta o botão buscar, aí sim que aparecem as outras informações, entendeu? Por isso porque que eu acredito é, que não vai tem como bagunçar o flow. isso, tem como você colocar um botão dentro do Flow, não tem? Hoje tem Se eu como não me fazer engano, várias coisas no sim. flow, né? Dá pra botar um É, repeater também, se quiser. Pra ficar sim. fazendo a chamada várias vezes. Mas É porque assim, Flow, gente, é muito pouco usado, tá? Eu consigo desenrolar alguma coisa aqui em Flow pra vocês, mas eu quase não mexo, então eu não sei bem as capabilities dele aqui pra dizer pra vocês que pode, né? Mas eu acredito que pô, o Flow seria muito defasado se não tivesse como você colocar um botão, né, que consultasse o back-end e preenchesse essas informações, né? Tem que ter. Então, eu acredito que esse jeito daí, inclusive foi esse jeito aí que a Júlia, né? Perdão? Isso. E eu acredito que foi essa mesma linha de raciocínio da Júlia foi que eu tive, tá? Para ter uma telinha só, que a telinha tem vários inputs embaixo, né? Você toca no botão de buscar, aí os inputs que estão embaixo se autopopulam. Foi o que eu imaginei aqui, eu mentalizei, tá?
Mas assim, eu sou mais o cara do Omni, né? Então, assim, sou suspeito a falar, tá? Eu sou mais o cara do Omni, assim, o Omni, ele é muito melhor do que o Flow, né? Nesse sentido. Certo. Uma outra dúvida. Lembra quando você estava explicando que a gente poderia consultar lá na API qual que é a atualização mais recente? Aham, Aí vamos sim. por assim, tá? Na API, eu atualizei ontem, e o meu banco, esse mesmo registro, é que assim, Uhum, eu vou tentar criar um cenário real aqui, tá? Eu sim. peguei aqui o CNPJ da Claro. Eu já Uhum, tenho o CNPJ da Claro cadastrado no meu banco aqui do Salesforce, tá? sim. E aí, quando eu busco, ele procura primeiro no banco ou na API. Só que isso que você falou me deixou um pouco confusa, né? Porque vamos supor assim, ele vai puxar, de acordo com a sua linha de raciocínio, o que estiver mais recente. O da API é o mais recente. E aí, se eu já tenho no Salesforce, então eu teria que ter, por exemplo, uma mensagem que informe que, tipo, o da API é o mais recente, pergunto se o usuário quer atualizar. Porque na minha cabeça isso poderia acabar criando um duplo cadastro, né? Não, Não sei se deu para entender. não seria duplo cadastro, porque no caso eu estava pensando no App Search, né? O que que acontece no App Search? O CNPJ é uma chave única. Você coloca o CNPJ lá, né? E aí o CNPJ vai fazer aquela consulta, vai devolver. Quando você botar para salvar no Salesforce, o que é que ele vai fazer? O que é que o App Search faz? Ele identifica se já existe o registro. Se já existiu o registro, ele atualiza. Se não existir, ele insere, entendeu? É assim que faz. Agora, assim, isso de se você quiser, né, o que é que eu pensei? Eu pensei no mais fácil. Eu pensei no seguinte: tá mais atualizado o Receita AWS? Então vamos atualizar os campinhos de baixo com o Receita AWS. E depois, quando apertar em avançar, ele mesmo dá o upsearch. Não tá mais atualizado? O Salesforce está mais atualizado que o Receita AWS? Então vamos preencher os campinhos embaixo com o Salesforce. Foi isso que eu pensei. Mas se você quiser, é até uma coisa boa de UX, né? Você tornar a experiência do usuário melhor. Se você quiser criar um modalzinho, né? Escrito, foi detectado que o Receita AWS está mais atualizado. Deixa eu atualizar as informações abaixo com base na API. Aí a pessoa digita sim, e aí utiliza a API. Digitar não, utiliza. Agora sim, eu não iria nessa linha, tá? Porque vocês só têm uma semana para o projeto, né? Então eu iria no mais fácil. O mais fácil é essa lógica de atualizar no Receita quando tiver mais recente e atualizar no Salesforce quando tiver mais recente, tá? João, escolheria essa linha aí para ser mais rápido. E só faria uma melhoria no final quando eu visse que o projeto está pronto, né? Assim, o projeto está pronto. Eu consegui uma folga aí de X dias para poder fazer melhorias no projeto. Pegaria essas folgas e enchia o projeto de melhoria, deixava melhor para o usuário, etc, etc, entendeu? Sim, entendi. Por fim, eu gostaria, assim, no documento, eu não tenho certeza disso, porque eu ainda não cheguei nessa parte, né, que senão é muita informação, mas lá no documento está falando sobre a especificação técnica, como que a gente tem que montar, tipo, por exemplo, eu vi que, acho que foi o Anderson, falou que está subindo para o GitHub, ou tem alguma forma específica que vocês esperam, ou isso fica mais critério nosso? Fica a critério de vocês. Critério nosso? Tá bom. Isso, exatamente. Tá bom, era só isso as minhas dúvidas, viu? Obrigada. Nada? Deixa eu só. Eu caí aqui, gente, então eu perdi a conversa toda da Júlia. Mas eu peguei esse primeiro ponto, Júlia, e aí você comentando sobre a experiência do cliente, tá? Então, assim, no dia a dia, isso é bem importante ter essa skill de realmente você entender. Claro que a gente aqui está no projeto, tá simulando tem um tempo. Então, o que que você pode fazer? Às vezes você não conseguiu fazer essa melhoria, mas fala no vídeo, ó. Eu pensei eu fiz dessa forma devido ao tempo, mas eu pensei numa melhoria assim, 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 devido a isso. Então, a gente quer ter isso de vocês também, essa skill de vocês conseguirem avaliar a melhor experiência do cliente, tá? Sim, só para contextualizar, né, o meu projeto inteiro ele é baseado, um dos princípios dele é na experiência do usuário, porque senão eu não conseguiria montar ele sem ter idealizado um cenário real, sabe? Eu Uhum, preciso fazer essa comparação para aí sim ter algum objetivo para desenvolver. perfeito. Aí é bom e é até bom você explicar isso pra gente saber que você tem essa skill, sabe? Quem for analisar, né? Não sei se vai ser só o JP, se vai ter mais outras pessoas que vão analisar, então entender, você para transparecer que você também tem essa skill, tá? Isso não é só você não, tô falando para uma dica para todos aí, gente. Você é de CX ou é o X?
Na verdade, eu sou analista de sistema, só que como a Aham. empresa é bem pequena, então eu acabo fazendo assim múltiplas funções. Eu desenvolvo, eu analiso, eu faço front-end, Ah, então tá dentro legal. das skills que eu sei fazer. Você mapeia as dores também do cliente para botar a telinha lá de acordo com o que eles querem, né? Legal, interessante. Isso, essa é a minha principal função hoje. Poxa, que legal. Tá bom? Mas era só isso a minha dúvida, viu? Muito obrigada. Nada. Obrigada, gente. Então, vou mandar lá no Classroom. Segunda-feira a gente tem nossa próxima aula de tira dúvidas e vão mandando lá no Classroom, né, JP? Uhum. No decorrer da semana, se você conseguir acompanhar e conseguir tirar a dúvida do pessoal por lá também. Beleza. Gente, eu peço até desculpa, tá? É porque meu tempo é muito corrido, eu tenho muitos projetos, muitos mesmo. Aí, às vezes, eu fico sem tempo de ler lá, né? Mas eu acredito, agora sim, só para finalizar aqui, gente, isso aí que a Júlia, né, que essa dúvida que eu esclareci para a Júlia, é importante todo mundo ter em mente o seguinte, é exatamente isso, é exatamente assim que eu mentalizo. Deixa o projeto, o básico do básico do projeto funcionando, né? Aí depois vocês fazem melhorias, tá? Porque aí, né, se vocês deixarem o básico do projeto funcionando com as premissas que foram impostas aí no slide, já vai garantir a nota de vocês. E aí depois vocês pensam, pô, isso aqui eu posso melhorar de tal forma, isso aqui eu posso melhorar de tal forma. E aí sobrou tempo, vai fazendo. Mete bronca, entendeu? Mas eu mentalizaria ele assim, né? Deixava pronto o básico para depois atacar, né, com melhoria, tá? E é isso, gente. Obrigado, boa tarde. Beleza, gente. Obrigada, Boa gente. tarde. Valeu, 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 bom almoço, gente. pessoal. Valeu, Valeu, boa tarde. pessoal. Bom final de Boa semana. tarde. Tchau, tchau.